Você viveu enganado. A meta nunca foi o fim do caminho. Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a uma nova jornada. Hoje faremos algo diferente. Vamos pegar uma ideia que todos acreditamos conhecer e vamos mergulhá-la numa descida através de 5 níveis de conhecimento, cada um mais profundo e revelador que o anterior. O tema é aquela famosa frase que todos já ouvimos. O importante não é o destino, mas sim o caminho. Mas e se isso não fosse apenas uma frase bonita? E se literalmente a meta fosse apenas uma desculpa para o caminho existir? Decidi que fizéssemos esta jornada profunda porque esta ideia bem entendida não é apenas filosofia para um dia chuvoso. É uma ferramenta que pode mudar a forma como lidamos com a frustração, a motivação e até a própria felicidade. Então prepare-se, porque te prometo algo. No final desta descida, não só verá suas metas de uma forma completamente nova. É muito provável que veja a sua própria vida com outros olhos. Comecemos no nível 1, a superfície do conhecido. Aqui nos deparamos com a interpretação mais famosa e direta do tema, o simples conselho de aproveite o processo. Isso, em essência, significa encontrar satisfação nas ações do dia a dia, no esforço e na aprendizagem, e não depositar toda a nossa expectativa de felicidade no momento em que cruzarmos a linha de chegada. Nesta mesma superfície também flutua outra ideia muito popular, a cultura da conquista. Aquela necessidade quase compulsiva de acumular metas cumpridas, de riscar coisas de uma lista. Esta abordagem afeta-nos diretamente, fazendo-nos viver num constante modo de espera. Adiamos a nossa tranquilidade e a nossa alegria para quando conseguir a promoção, quando me formar, quando comprar a casa. Sempre para um quando que está no futuro. Um exemplo que com certeza todos já vivemos é planear umas férias. Frequentemente a emoção, a antecipação e a alegria de pesquisar lugares e sonhar com a viagem é ainda mais potente do que a experiência da própria viagem, que por vezes pode ter os seus próprios momentos de estresse. E aqui encontramos um terceiro facto básico que todos conhecemos por experiência própria: a felicidade que sentimos ao alcançar uma meta importante é surpreendentemente curta. É um relâmpago de euforia que se desvanece muito rápido. Este sentimento tem um contexto evolutivo muito profundo. Pense nisso, os nossos antepassados caçadores-coletores não tinham uma meta final na sua vida. A sua existência era um processo contínuo de sobrevivência. Imagine um caçador pré-histórico. O seu objetivo não era simplesmente a carne do mamute. Era o processo completo, aprender a ler os rastros, colaborar com a sua tribo, fabricar as ferramentas. O caminho da caça era o que garantia a sobrevivência de amanhã e de depois de amanhã. O seu cérebro estava desenhado para um esforço constante, não para uma reforma dourada. Assim, desfrutar do processo, a cultura da conquista, a felicidade fugaz, tudo isso é o que vemos à primeira vista. É a ponta do iceberg. Mas se isto é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Bem-vindos ao nível 2, os mecanismos ocultos. E aqui está a primeira grande revelação. Tem a ver com uma substância no nosso cérebro chamada dopamina. Durante anos disseram-nos que era a molécula da felicidade, mas isso não é de todo verdade. Pesquisas mais recentes, sobretudo em neurociência, mostram-nos que é a molécula da motivação. E aqui vem a reviravolta. A dopamina não é libertada em grandes quantidades quando se obtém a recompensa. É libertada em antecipação à recompensa. O seu cérebro recompensa-o pelo esforço, pela busca, por estar no caminho, não por chegar. Agora, a aplicação positiva disto é uma verdadeira oportunidade. Se sabe que o seu cérebro o recompensa pelo progresso, pode enganá-lo para se manter motivado. Como? Dividindo uma meta gigante em passos muito pequenos. Cada passo completado dá-lhe uma pequena dose de dopamina que o impulsiona para o próximo. Por exemplo, alguém que quer escrever um livro. A meta de escrever um livro é distante e esmagadora. Mas a meta de escrever uma página hoje é alcançável. Ao consegui-lo, o cérebro dá-lhe uma recompensa que o motiva a fazê-lo novamente amanhã. Está a construir o caminho e a desfrutá-lo. Mas, claro, também há um risco. Este mesmo mecanismo é o que as dependências exploram. As redes sociais, as máquinas caça-níqueis, os videojogos são desenhados para o manter num ciclo de antecipação constante, viciado na busca da próxima recompensa que pode nunca chegar. O exemplo perfeito é o scroll infinito no seu telefone. O ato de deslizar o dedo é o caminho. A antecipação do que poderá encontrar na próxima publicação é o que liberta a dopamina e o mantém preso, mesmo que o conteúdo em si não seja tão gratificante. Agora, falemos de um processo governado por uma regra invisível da nossa psicologia. É conhecida como adaptação hedônica, mas para nos entendermos, chamemos-lhe a passadeira do prazer. Esta regra invisível diz que, independentemente de quão boa ou má seja uma experiência, o seu nível geral de felicidade tende a voltar ao seu ponto de partida. É como um termostato.
Dão-lhe um grande aumento de salário e sente euforia, mas passados poucos meses, habitua-se a esse novo nível e a sua felicidade volta a ser a de antes. Pense na última vez que comprou um telefone novo. A primeira semana foi emocionante, certo? Cada nova função era uma descoberta. 6 meses depois é só o seu telefone. O seu nível de prazer adaptou-se completamente. Há outra estrutura interna chave em como percebemos o caminho. O nosso cérebro tem o que o prêmio Nobel Daniel Kahneman chama de um eu que experiencia e um eu que recorda. E este eu que recorda está sujeito a um viés cognitivo, a um erro de julgamento, conhecido como a regra do pico-fim. Isto significa que quando recordamos uma experiência passada, não julgamos a média de toda a experiência. Apenas recordamos e julgamos duas coisas, o momento mais intenso, o pico e o fim. Pense nisso por um segundo. O nosso cérebro não é um gravador de vídeo perfeito. É mais como um editor preguiçoso que só guarda os momentos mais dramáticos e a cena final, e com isso monta o filme das nossas recordações. A estratégia para contrariar isto ativamente é genial. Se quer que a recordação de um caminho longo e difícil seja positiva, tem que desenhar intencionalmente picos positivos, pequenas celebrações, marcos importantes, e assegurar-se de que a fase final de cada etapa seja satisfatória e memorável. Assim, da próxima vez que terminar um projeto e sentir que foi apenas um longo e tedioso esforço, faça a si mesmo esta pergunta: parei para celebrar os pequenos picos de progresso? Como desenhei o final da experiência? Pensemos em como um costume antigo moldou esta ideia. As peregrinações como o Caminho de Santiago. A meta, a catedral, era o ímã que iniciava a viagem. Mas a verdadeira transformação espiritual e pessoal não acontecia ao chegar. Acontecia na lama do caminho, nas conversas com estranhos, na dor dos pés. A moral prática para nós hoje é que, há séculos, a humanidade sabe intuitivamente que o crescimento não é um destino a que se chega, mas sim um processo que se atravessa. Baseado em tudo o que vimos até agora, podemos extrair uma dedução-chave para a vida real. Temos que deixar de atar a nossa identidade aos resultados e começar a atá-la aos nossos processos. Isto pode ser apresentado como uma regra geral aplicável. Não seja a pessoa que quer ter um corpo em forma. Seja a pessoa que não salta os treinos. Não seja alguém que quer escrever um romance. Seja um escritor, e os escritores escrevem. Na vida real, isto significa que o nosso foco deveria estar em construir bons sistemas e hábitos, não apenas em perseguir metas. Um bom sistema de exercício levá-lo-á a ter um corpo em forma. Um bom sistema de escrita levá-lo-á a terminar esse romance. O sistema é o caminho. Entender estes mecanismos é como receber um manual de utilizador atualizado para o nosso próprio cérebro. De repente, começamos a ver as alavancas ocultas que movem a nossa própria motivação e a nossa satisfação. Mas se achava que já tínhamos claro, prepare-se, porque aqui a história vira um verdadeiro caos. Bem-vindos ao nível 3, o caos da realidade. E a primeira grande controvérsia é que esta ideia de amar o caminho é muitas vezes vista como uma batalha entre dois arquétipos, os sonhadores e os realizadores. Por um lado, estão os que dizem que focar-se apenas no caminho o torna complacente, medíocre e sem ambição. Por outro lado, os que argumentam que focar-se apenas na meta é uma receita para o estresse crônico, a ansiedade e um profundo sentimento de vazio ao chegar. O que está fundamentalmente em jogo aqui é um conflito entre dois valores humanos muito profundos, a plenitude e a conquista. O que preferimos? Uma vida de satisfação no presente ou uma vida com uma lista impressionante de conquistas para recordar? Agora, vamos desafiar uma crença popular que quase todos damos por garantida. A ideia de que ter metas ambiciosas e claras é, inequivocamente, algo bom. E com isto, desmentimos um mito muito difundido, que os psicólogos chamam a falácia da chegada. É a crença de que uma vez que se alcance um objetivo importante, se entrará num estado permanente de felicidade. É uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos. A razão psicológica pela qual adoramos acreditar neste mito é porque nos oferece uma ilusão de controle num mundo imprevisível. Dá-nos uma fórmula simples: se fizer o sacrifício X, obterei a felicidade Y. É uma promessa muito sedutora. E isto leva-nos a um paradoxo incrivelmente difícil. Precisa de uma meta clara e emocionante para dar o primeiro passo e começar o caminho. Mas, para poder desfrutar e sobreviver a esse mesmo caminho, tem que aprender a não se obcecar com essa meta. Isto deixa-nos com um dilema filosófico sem uma solução fácil. Como pode manter um destino na bússola sem que a ansiedade por chegar o impeça de ver a paisagem da viagem que está a fazer agora mesmo? Adotemos agora um ponto de vista mais crítico. Não será que toda esta filosofia de aproveite a viagem é na realidade um luxo?
É uma ideia muito mais fácil de abraçar quando tem as suas necessidades básicas cobertas. E aqui entra uma objeção social importante. Para uma pessoa que tem 3 empregos só para poder pagar o aluguel, o caminho é uma rotina exaustiva. A meta, que é a sobrevivência do dia a dia, é tudo. Dizer a essa pessoa para desfrutar do processo pode soar, no mínimo, desconectado da sua realidade. E há outra controvérsia, o papel da sociedade. Pense bem, todo o nosso sistema educativo e econômico está construído sobre metas, não sobre caminhos. Notas, diplomas, promoções, objetivos de vendas trimestrais. Estamos programados desde crianças para a meta final. Se analisarmos isto ao longo do tempo, vemos uma mudança brutal. Há apenas algumas gerações, o caminho da maioria das pessoas estava mais ou menos definido pela sua família e pelo seu local de nascimento. Hoje temos uma liberdade quase infinita para escolher o nosso caminho, o que, ironicamente, cria uma pressão enorme para escolher o correto. Todo este conflito conecta com uma das verdades mais profundas da condição humana, a nossa consciência de que somos finitos, de que o nosso tempo é limitado. E isto gera-nos um problema fundamental como espécie, a ansiedade de estar no caminho errado, o medo de desperdiçar a nossa única vida numa viagem que não valia a pena. Este temor pode paralisar-nos ou, pior ainda, fazer-nos correr tão rápido para uma meta que não vivemos de todo. Como pode ver, já não estamos a falar de uma simples frase motivacional. Estamos no meio de um dilema complexo, pessoal e social, no âmago da vida moderna. Sobreviveu ao caos. Agora é o momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Nível 4, conhecimento especializado. Vamos desenterrar um conceito dos filósofos estoicos de há mais de 2000 anos. Eles distinguiam entre o scopus e o telos. O scopus é o objetivo externo, o alvo. O telos é o objetivo interno, o propósito final. Imagine uma arqueira estoica. O seu scopus é acertar no centro do alvo. Mas o seu verdadeiro telos, a sua meta mais profunda, é disparar a flecha com uma técnica perfeita, com a máxima concentração e virtude. Por quê? Porque acertar no alvo não depende inteiramente dela. Uma rajada de vento pode desviar a flecha. Mas executar o disparo perfeito, isso sim depende dela. O caminho, a ação, é o verdadeiro objetivo. Agora falemos de uma figura-chave que, embora conhecida, é muitas vezes esquecida nessas discussões. Alan Watts, um filósofo britânico que foi fundamental para trazer o pensamento oriental ao Ocidente no século XX. Watts foi um herói secreto na popularização desta ideia, e fê-lo com uma analogia brilhante. Diz que a vida não deve ser comparada com uma viagem que tem um destino no final. Deve ser comparada com uma peça musical. O propósito de uma sinfonia não é chegar à nota final. Se assim fosse, os melhores maestros simplesmente tocariam essa última nota e iriam embora. Agora, uma teoria alternativa ou rebelde, que pode mudar as regras do jogo para si, o conceito dos anti-objetivos popularizado pelo escritor Oliver Burkeman. A perspectiva é radicalmente diferente. Em vez de definir que sucesso quer alcançar, defina que fracassos ou situações quer evitar a todo custo. Por exemplo, uma antimeta poderia ser não voltar a trabalhar num ambiente tóxico ou evitar as dívidas. Isto obriga-o a focar-se na qualidade do seu caminho diário. Agora, um detalhe contra-intuitivo que vem da pesquisa científica. Os estudos do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi sobre o que ele chamou de estado de fluxo. Colide com a nossa intuição porque a sua pesquisa demonstrou que os momentos mais felizes da vida das pessoas não são os momentos de relaxamento passivo. São os momentos em que estamos completamente imersos numa tarefa desafiadora, tão concentrados que perdemos a noção do tempo. A felicidade não é a ausência de esforço, é a da absorção total no esforço. E agora conectemos várias das ideias que vimos. O sistema de dopamina, que nos recompensa pela busca, a arqueira estoica, que se foca na qualidade da sua ação, e o estado de fluxo, que nos faz mais felizes quando estamos imersos no processo. Este é o momento eureka. Tudo aponta na mesma direção. A nossa biologia, a filosofia antiga e a psicologia moderna estão a descrever, de distintos ângulos, o mesmo fenômeno fundamental. Estamos desenhados para encontrar o sentido e a recompensa no caminho, não na meta. Chegar a este nível de detalhe dá-nos uma visão muito mais autêntica e poderosa. Já não é uma opinião ou um bonito desejo. É uma característica fundamental de como funcionamos. A partir daqui entramos em terreno desconhecido. Atreve-se a olhar para a última fronteira. Nível 5, a fronteira final. Especulação e assombro. Comecemos com uma ideia futurista. O que acontecerá quando a inteligência artificial e a automação tornarem a maioria das nossas metas tradicionais, como a carreira profissional ou a acumulação de riqueza, irrelevantes?
Dentro de 100 anos, poderíamos viver numa sociedade onde o trabalho principal não seja produzir bens, mas sim o autodesenvolvimento, a aprendizagem e a exploração da consciência. Uma sociedade onde o caminho em si mesmo seja a nova economia e as pessoas sejam valorizadas não pelas suas conquistas, mas pela profundidade e originalidade da jornada que estão a percorrer. E aqui é onde a ciência chega ao seu limite. A neurociência pode explicar-nos como o nosso cérebro processa as metas e o tempo, mas nunca poderá dizer-nos por que deveríamos valorizar este preciso instante, este passo no caminho, mais do que a meta futura. E é precisamente aí que a filosofia assume o bastão, porque nos faz a pergunta sobre o sentido. É o sentido da vida algo que se encontra no final como um tesouro escondido, ou é algo que se vai tecendo com cada decisão e cada passo que damos? Isto tem uma implicação filosófica vertiginosa sobre a nossa ideia de quem somos. Se a meta fosse apenas o caminho, significa que não existe uma versão final e completa de si mesmo a que deva chegar. Não é uma escultura que está a ser esculpida. É mais como um rio, sempre a fluir, sempre a mudar. Conectemos isto com o futuro da humanidade. Os maiores desafios que enfrentamos, como as alterações climáticas ou a exploração espacial, não são projetos com uma linha de chegada clara. Na teoria dos jogos, eles são chamados de jogos infinitos. O objetivo num jogo infinito não é ganhar, mas sim continuar a jogar. Para resolver os nossos grandes problemas globais, precisamos de uma mudança de mentalidade massiva, deixar de procurar vitórias a curto prazo e começar a apaixonar-nos pelo processo a longo prazo de sermos bons cuidadores do nosso planeta e da nossa espécie. E aqui vai a última ideia, a afirmação mais provocadora desta jornada: talvez o próprio universo não seja uma história que corre para um capítulo final. Talvez o universo seja, em si mesmo, um processo infinito e o nosso propósito não seja decifrar a sua meta, mas sim participar no seu assombroso desdobramento com a maior consciência possível. Esta ideia faz com que a nossa pequena e finita existência se sinta parte de algo imenso, de uma dança cósmica que não tem princípio nem fim. E com esse pensamento, a nossa descida através dos 5 níveis terminou. Respire fundo. E agora olhe para trás e contemple o panorama completo do caminho que acabamos de percorrer juntos. Lembra-se que no início do vídeo começamos na superfície com aquela ideia tão simples e familiar de aproveite o processo. Uma frase agradável, quase um clichê, algo que poderia encontrar estampado numa caneca de café. E agora olhe onde terminamos. Contemplando a possibilidade de que o nosso cérebro esteja biologicamente desenhado para a antecipação, que a filosofia antiga já nos ensinava a valorizar a ação sobre o resultado e que o propósito do universo inteiro poderia ser a própria jornada. Passamos de um conselho de autoajuda a uma profunda reflexão sobre a natureza da realidade e o nosso lugar nela. Essa, amigos, é a incrível transformação que o conhecimento profundo nos oferece. Que ideia de toda esta jornada o impactou mais? Qual é o pensamento que ficou a ressoar na sua cabeça? De todo o coração, agradeço-lhe por ter investido o seu tempo e, sobretudo, a sua curiosidade nesta descida. Adoraria ler as suas próprias reflexões nos comentários. Um tema como este torna-se mais rico e profundo com cada nova mente que o contempla. Se o apaixonam essas viagens às profundezas das grandes perguntas, subscreva para que nos encontremos na próxima aventura. E se acha que este vídeo poderia mudar a perspectiva de alguém que conhece, não hesite em partilhá-lo. Continue a questionar, continue a explorar e nunca deixe de se assombrar. Porque no final, pode ser que a resposta nunca tenha sido o destino,